Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para gravarmos, essa porção da EBD, que ainda não é um dos nossos vídeos oficiais da nossa escola bíblica, mas fez por bem o meu coração nós trazemos aqui um conteúdo não sobre Esther em si mesmo, mas eu quero falar sobre Mardoqueu e pelo menos as 4 características, que nós vemos na Bíblia acerca de Mardoqueu. Fique comigo até o final desse vídeo, compartilhe a você, meu amigo professor ou professora. Esse conteúdo vai ser de muita relevância dentro da sua sala de aula, porque nós estamos estudando agora, o livro de Esther, e vai se falar muito sobre Esther. Só que eu vejo um personagem, um protagonista muito importante no livro de Esther. Por quê? Porque por trás de a grande Esther existe o grande Mardoqueu. Então fique comigo até o final. Mardoqueu, queridos, se você preferir falar Mardoqueu mesmo, que está na nossa Bíblia, a Almeida, Revista e Corrigida. Mas se você for na Almeida, Revista e Atualizada, você vai ver essa expressão Mordecai. Existe, até uma certa lenda, que não é aqui o assunto dessa lenda, sobre Mardoqueu, da deusa Estar, da Pérsia, que esta salvando, o deus Marduk de uma conspiração dos deuses, inferiores, e também esta Estar salvando, e depois ele chega, em uma posição e traz grande livramento. Mas isso é coisa da lenda. Se fosse verdade, temos algumas bases, observando a história entre Esther e Mardoqueu. E nós vemos que a tradição judaica, houve-se até mesmo um certo resquício em reconhecer, o livro de Esther, de algumas razões, não está o nome de Deus, e por ter sido acontecido os fatos na Pérsia, então houve alguma resistência, mas o livro foi considerado como inspirado. Mas o meu propósito aqui é outro. O meu propósito é falar pelo menos as 4 características acerca de Mardoqueu. Alguém diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, Mas aqui por trás de uma grande mulher, Esther, que na verdade Esther é um nome persa, queridos, que significa estrela, que houve também, a honra a Deus Estar, mas o nome hebraico é Hadassah, que significa murta, uma planta muito atraente, muito elegante. Mas o Mardoqueu, ele foi o protagonista de Esther. Ele foi o tio de Esther. Aonde está escrito isso? Tio paterno, Por quê? Lá em Esther capítulo 2, Mardoqueu era da tribo de Benjamim, filho de Jair, filho de Simei, que é filho de Quis, da tribo de Benjamim. Que foi também um dos cativos, veja só o versículo 7. Esse criara Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça de bela de aparência e formosa vista. Morrendo o pai e sua mãe, Mardoqueu tomara como filho. Ou seja, ele cuidou de Esther desde pequeno, mas ele cuidou no sentido dele instruir. Ele não trabalhou na geração de Esther, mas trabalhou na formação de Esther. Ele instruiu ela espiritualmente, ensinou ela a obedecer, ensinou ela a ter respeito, E veja que Esther, mesmo depois de rainha, porque ela foi ensinada por Mardoqueu a obedecer, e mesmo depois dela sendo rainha, ela continuou obedecendo. Porque ela poderia dizer assim, olha, eu já cheguei como rainha, você cuidou de mim até aqui, muito obrigado, eu não devo mais satisfação para você, meu tio. Essa é a geração que nós vemos hoje. Não respeita pai, mãe, tio, avô. É assim. Mas Esther não. Olha só, queridos, lá em Esther capítulo 2, versículo 20,
nós vamos perceber que mesmo ela sendo já rainha, Mardoqueu tinha ensinado para ela, falado para ela não falar a sua parentela e o seu povo. Mesmo ela sendo rainha, ela não falou. Esther 2:20. Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando criara. Olha só, a obediência, ela gera vida. Mas a desobediência, ela gera morte. Quando foi falado para Esther, porque havia um decreto de morte de Hamã, né, que significa sofrimento, violência, destruição, violência. Esse decreto de morte para os judeus, lá em Esther, capítulo 4, versículo 13 e o 14, Mardoqueu tornou a dizer para a Esther ali, né, para ela, que através de Atate, né, que ela se animar, porque se ela não fizesse isso, ela também não ia escapar. Não somente os judeus, mas também ela também não ia, porque a sentença de morte era sobre Esther também. Então, quando ela vê que vem para o lado dela também, foi aí que ela convocou as pessoas para jejuar, né, por ela por período de 3 dias. Quando ela viu que a sentença de morte era sobre ela. E ele diz no versículo 14, quem sabe para tal tempo chegasse esse reino. Ou seja, o que ele está dizendo para Esther é que socorro, livramento de outra parte vai vir. Mas quem sabe Deus não te colocou aí para isso? Porque se Deus me colocou uma posição, ou você numa posição nesse reino, é porque Ele quer que você abençoe alguém, Ele quer que alguém seja salvo através da minha e da sua vida. É isso que eu tenho que entender. E é isso que os políticos da época devem entender. Se Deus te colocou como vereador, presidente da Câmara, deputado federal, senador, governador, ou presidente, é para servir. Porque a palavra ministro significa servo. E não é o que nós vemos hoje em nossa política. Mas eu não vou falar de política. Mas nós vemos uma certa política aqui no Esther, os banquetes, as ostentações dos políticos. Nós vemos tudo isso, que começou aqui. Mas nós vamos perceber, quem sabe você foi colocado aí para esse fim, para esse propósito. E veja que Esther obedeceu ao seu tio e pai, né? Ao mesmo tempo, porque ele trabalhou na instrução. É uma das primeiras características que nós vamos aprender, queridos, sobre o livro de Esther na vida de Mardoqueu, que nós vamos falar aqui mais sobre Mardoqueu. Primeira característica, ele não gerou, né, mas formou. Ou seja, ele trabalhou na paternidade. Ele trabalhou na formação de Esther. Ensinou ela a ser obediente, dedicada. Ensinou a ser uma mulher espiritual, que é Hadassah, né? No hebraico, Esther, nome persa. A segunda lição que eu aprendo é que Mardoqueu não se curvou diante de homem, mas sim diante de Deus. Ou seja, ele estava ali na porta, ele não se curvava, queridos. Deus quer também que eu e você não venha se curvar diante de homem, diante de um sistema, diante de uma prova, diante de uma adversidade, diante de uma situação adversa, diante do mundo corrompido. Não se curve, não se dobre, querido, mas sim diante de Deus. Mardoqueu era judeu, e judeu não se dobra diante de homem, diante de imagem. Ele não se curvou, aplicando isso aqui espiritualmente, porque toda mensagem, ensino tem pregação, e toda pregação tem ensino. Deus está me ensinando para você aqui. Não se curve diante da luta, diante da prova, diante da adversidade, diante do sofrimento, diante da aflição. Não baixe a guarda. Não volte atrás, não olhe para trás. Mardoqueu, ele tinha convicção, ele era um homem convicto. Nós estudamos a lição sobre isso, a convicção da nossa fé. Você tem convicção da sua fé?
Você está convicto daquele que te chamou? É alguém que já foi convencido, já foi convertido, persuadido pelo Espírito Santo. Ele tem convicção da sua fé. Esse é o papel do Espírito Santo. E essa segunda característica que eu vejo na vida de Mardoqueu, ele não se curvou ali, perante Ramã. Terceira lição que eu aprendo sobre Mardoqueu é que ele não perdeu a esperança da salvação. Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares nesse tempo a igreja também não pode se calar, porque tem aplicação para nós. Socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. O que Mardoqueu estava mandando dizer a Esther aqui? Se você calar, Deus vai usar outros meios, mas ele vai usar alguém para salvar o povo judeu, porque a salvação veio do judeu, João 4. O que estava em jogo aqui era a tribo de Judá, os judeus. Mas tu e a casa teu pai aqui, é a forma de expressão, né? Pai, paternidade, perecereis. E quem sabe, para tal tempo, como este chegasse este reino, foi aí que ela deu os pulinhos dela. Opa, vai vir pro meu lado também. É morte para mim também. Então, se ela aqui desobedece a Mardoqueu, era morte. E quem obedece é a vida. A obediência dela leva a vida. E a Bíblia diz que a obediência nos leva à vida, queridos. Ou seja, essa terceira característica de Mardoqueu é que ele não perdeu a esperança da salvação. Lá em 1 Tessalonicenses, queridos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, 9 diz assim, e o 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos convertestes a Deus. Primeiro, converter a Deus. Segundo, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Terceiro, ao versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ou seja, o que Paulo está ensinando aqui para mim e para você o mesmo que Mardoqueu tinha a esperança da salvação. O cristão não pode perder a esperança da salvação, queridos. A você que está me ouvindo, não perca a esperança da salvação. Não perca a esperança da salvação. Quarta lição, característica que eu aprendo sobre Mardoqueu, na verdade eu vou ler uma, mas são vários versículos bíblicos que nós vemos sobre isso aqui. Lá em Esther capítulo 2, versículo 19. E reunindo-se a segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Quarta lição que eu aprendo sobre Mardoqueu: a honra não mudou a tua posição. Eu vou trazer no meu canal, queridos, quantas vezes você vai ver Mardoqueu na porta. Na lição nós vamos trazer essa informação quando nós falar sobre Mardoqueu. Mas eu quero adiantar aqui para vocês, né? Vocês são especiais. Mardoqueu sempre apresenta na porta. E ele estava à porta. E ele estava à porta. E ele estava à porta. Mesmo ele sendo honrado, ele volta à porta. Provérbios, queridos, capítulo 15. Olha só, Provérbios, capítulo 15. Olha o que Salomão, o mais sábio, né? Dentre outros, nós temos Daniel, né? Só não é mais do que Jesus. Provérbios 15, 33 fala o quê? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, diante da honra vai a humildade. Provérbios 18, 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Ou seja, a honra não mudou a posição de Mardoqueu. Mesmo ele sendo honrado, ele continuou na porta servindo. Hoje, por exemplo, eu sou evangelista, mas se precisar servir, ou limpar um banco, ou limpar a igreja, eu tenho que estar servindo, tirar a oferta, ou servir a ceia.
Porque tem uma famosa frase que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Muitos conseguem opor, não, eu já sou evangélico, já sou presbítero. Não é isso. A palavra ministro significa servo. Aos ministros do STF é servo. Mas não é o que nós vemos. No reino de Deus não é diferente. Quarta lição que eu aprendo sobre Mardoqueu: a honra não mudou a sua posição. A honra não mudou a sua posição. É isso, queridos, que eu e você precisamos aprender. Então essas aqui foi 4 características que nós aprendemos na vida de Mardoqueu. Ele sempre na posição. E ele vê tanto lá dentro, tanto lá fora. Ou seja, Deus consegue dar uma visão para ele. A honra não mudou a sua posição. Ele sempre volta à porta. Então essas são as 4 características que eu aprendo. Aplica na sala de aula, professor, professora. Fale também sobre Mardoqueu, que você vai ver a riqueza que você vai trazer na sua aula. Amém? Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Vamos chegar a 1000 inscritos, que eu quero fazer um vídeo ao vivo, e nos ajude em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe.